Existe um segredo dentro de você, um segredo silencioso, profundo, escondido atrás de camadas de pensamentos automáticos, crenças antigas e histórias que você repete sem perceber. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem tocá-lo. Vivem reagindo, sobrevivendo, correndo atrás de coisas externas, acreditando que tudo mudará quando conquistarem mais dinheiro, mais oportunidades, mais reconhecimento. Mas o que realmente muda tudo não está do lado de fora, está na mente. E não falo de pensamento positivo, nem de frases motivacionais, nem de acreditar que tudo vai dar certo. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais poderoso, a habilidade de perceber que você não é obrigado a pensar como pensa hoje. Esse é o segredo escondido. A maioria das pessoas nem considera essa possibilidade. Acham que seus pensamentos são verdades. Acham que suas emoções são ordens, acham que sua história é destino. Mas o que Bob Proctor sempre ensinou e que poucos realmente absorvem é que sua mente não é apenas algo que você usa. Sua mente é algo que você pode dirigir. E quando você percebe isso pela primeira vez, quando entende que pode escolher o tipo de pensamento que vai sustentar sua vida daqui para frente, algo dentro de você desperta. É como se uma porta que sempre esteve ali finalmente se abrisse. E tudo o que parecia impossível começa a se reorganizar, porque nada muda até que você mude a forma como pensa. E quando esse segredo entra na consciência, sua realidade não tem outra opção além de acompanhar. Mas o que impede as pessoas de acessar esse segredo? O que faz alguém viver anos, às vezes décadas, acreditando que não consegue mudar? Simples: condicionamento mental. Desde pequenos, fomos treinados a pensar de forma limitada. Fomos ensinados a buscar segurança, não expansão, a evitar erros, não a criar, a sobreviver, não a evoluir. E esse condicionamento cria uma espécie de filtro invisível que decide o que você acredita ser possível, antes mesmo de você tentar. É esse filtro que esconde o segredo. É ele que diz: você não consegue, isso não é para você, não adianta tentar, as coisas são assim mesmo. E talvez você nem saiba, mas essas frases não nasceram em você, foram herdadas, repetidas, instaladas. O segredo que muda tudo é reconhecer que esses pensamentos não são seus e que você pode substituí-los por outros, conscientes, poderosos, direcionados. No momento em que você percebe isso, você deixa de ser refém do automático e se torna criador do intencional. Uma nova vida não começa quando algo acontece fora de você. Uma nova vida começa quando você decide pensar de forma diferente. É nesse exato ponto que a transformação inicia. E é aqui que sua mente finalmente começa a revelar tudo o que sempre escondeu. Quando você começa a enxergar que seus pensamentos não são uma sentença, mas uma escolha, tudo ao seu redor ganha outra cor. É como se, pela primeira vez, você visse o painel de controle da sua própria vida. E aí surge a pergunta que transforma qualquer pessoa: se eu posso pensar diferente, por que continuo pensando igual? A resposta está na força do hábito mental. O cérebro humano foi projetado para economizar energia, para repetir padrões, para permanecer na rota conhecida. Ele não quer que você mude, não porque te odeia, mas porque ele interpreta mudança como risco. Por isso, toda vez que você tenta pensar maior, pensar mais alto, pensar com mais liberdade, sua mente antiga tenta puxar você e volta. Ela diz: fica onde está. Ela diz: melhor não tentar. Ela diz: e se der errado? E você precisa entender, essa voz não é você. Essa voz é a soma do seu passado, não do seu futuro. O segredo que sua mente esconde é que não existe futuro enquanto você estiver pensando a partir das memórias antigas. Toda transformação verdadeira nasce quando você passa a pensar a partir do que quer ser, não do que já foi. Bob Proctor sempre repetia: se você pode ver na sua mente, você pode segurar na sua mão. Mas por que poucas pessoas fazem isso funcionar? Porque veem na mente com a mesma mentalidade que criou a limitação. O segredo é: você não pode criar uma vida nova com a consciência velha. Quando você entende isso, seu mundo começa a se reorganizar. Agora veja como esse segredo muda tudo. Você
Você é moldado não pelo que vive, mas pelo que acredita sobre o que vive. Duas pessoas passam pelo mesmo desafio. Uma cresce, outra quebra. Qual a diferença? A interpretação, a história que cada uma cria na mente. Se você pensa que uma situação é um obstáculo, ela se torna um obstáculo. Se pensa que é um treinamento, ela se torna um treinamento. Se pensa que é o fim, vira o fim. Se pensa que é o começo, vira o começo. Isso não é filosofia, é funcionamento mental. Sua mente sempre buscará evidências para confirmar o que você escolheu acreditar. Por isso, sua crença é o primeiro tijolo de qualquer realidade. É aqui que o segredo se torna perigoso. Porque quando você acredita em limitações, você não enxerga saídas, mesmo quando elas estão na sua frente. Quando acredita que não merece, você rejeita oportunidades. Quando acredita que não é capaz, você trava antes de tentar. Quando acredita que nada muda, você reforça o que te destrói. Mas quando acessa o segredo, tudo começa a abrir. Porque você muda o pensamento que escolhe reforçar. A mente é uma fábrica e ela te entrega exatamente aquilo que você ordena. O problema é que até agora você estava dando ordens sem perceber. Agora você precisa entender uma das partes mais profundas desse segredo. A mente não te entrega aquilo que você deseja. Ela te entrega aquilo que você aceita como verdade. Esse é o ponto onde muitas pessoas se perdem. Elas dizem que querem uma vida melhor. Dizem que querem prosperidade, paz, equilíbrio, oportunidade. Mas internamente carregam uma certeza silenciosa de que não é tão simples assim. Ou que não funciona para mim. Ou que não dá nesse momento da vida. E aqui está a chave reveladora. Sua mente não responde ao que você diz conscientemente. Ela responde ao que você concorda emocionalmente. Se você concorda com a ideia de que sua vida é difícil, ela encontrará maneiras de confirmar isso. Se concorda que oportunidades são raras, ela filtrará suas percepções para que você veja apenas o que falta. Se concorda que você não é capaz, ela sabotará silenciosamente cada tentativa sua de subir um degrau. O segredo escondido é que sua mente é uma serva fiel, mas você nunca percebeu que era o mestre. Ela executa a programação que você reforça. Não importa se você faz isso por hábito, medo ou distração. E enquanto você não assumir o papel de programador, continuará vivendo como alguém que espera que a vida mude sem mudar a moldura interna que define tudo. O que transforma sua realidade não é desejar mais. É pensar a partir de um lugar maior. O mundo externo só obedece àquilo que você aceita como verdade interna. E aqui entra o ponto que Bob Proctor repetia com tanta ênfase. Tudo muda quando você muda a origem do seu pensamento. Se você pensa a partir da falta, toma decisões pequenas. Se pensa a partir do medo, cria caminhos curtos. Se pensa a partir da dúvida, abre mão de oportunidades. Mas quando você pensa a partir da possibilidade, tudo se expande. Você age diferente. Você escolhe diferente. Você fala diferente. Você se posiciona diferente. O segredo que a sua mente esconde e que poucas pessoas descobrem é que você não precisa se sentir pronto para pensar grande. Pensar grande é o que faz você se tornar pronto. Sua mente tenta te convencer de que primeiro você precisa ter segurança, garantias, estabilidade, aprovação, para só então pensar maior. Mas isso nunca acontecerá. A mente só libera novos caminhos quando você a força a pensar acima do nível atual. A mudança acontece de cima para baixo, da mente para a vida, nunca da vida para a mente. Se você esperar as circunstâncias mudarem para então mudar sua mentalidade, viverá prisioneiro do antigo eu. Mas se mudar a mentalidade antes, a vida será obrigada a acompanhar. Agora precisamos aprofundar o funcionamento dessa engrenagem interna, porque este é o ponto onde o segredo começa a se revelar de verdade.
A mente não cria a partir do que você quer, ela cria a partir do que você espera. Desejo é consciente, expectativa é inconsciente. Você pode desejar uma vida extraordinária, mas se internamente espera dificuldade, sua mente vai trabalhar para confirmar exatamente isso. Você pode desejar prosperidade, mas se espera fracasso, seu corpo hesita, sua energia desce, sua decisão vacila. Você pode desejar mudança, mas se espera que nada dê certo, sua ação nasce morta. Esse é o segredo mais escondido da mente humana. Ela só entrega o que você acredita que vai receber. E aqui está a parte perigosa. Quase ninguém sabe o que realmente acredita. Acham que acreditam no melhor, mas carregam expectativas formadas por traumas, medos e repetições emocionais de anos. A mente cria o futuro com base no que ela considera familiar, não no que você considera ideal. Se o familiar para você é esforço, escassez, frustração, começar e parar, ela continuará repetindo isso, porque esse padrão para ela é seguro, mesmo que te faça sofrer. A mente não busca felicidade, busca reconhecimento, busca o que conhece. Por isso, o segredo que muda tudo é romper com o familiar e instalar o intencional. E isso começa quando você identifica qual é a real expectativa que dirige sua vida. Enquanto você não fizer isso, a mente continuará te levando para o único lugar que ela sabe ir, o passado. Quando você muda a expectativa interna, o futuro não tem escolha, ele muda junto. Agora preste atenção nesta revelação, porque ela é a espinha dorsal do que estamos construindo aqui. Sua mente cria mapas internos que guiam suas decisões antes mesmo de você perceber. Esses mapas são feitos de associações emocionais. O que você acredita ser possível, o que você acredita merecer, o que você acredita que dá certo para pessoas como você. E cada mapa vem com um destino automático. Se o mapa é pequeno, sua vida fica pequena. Se o mapa é limitado, suas escolhas são limitadas. Se o mapa é de medo, você vive cercado por justificativas. Mas o segredo escondido, a parte que quase ninguém vê, é que esses mapas podem ser redesenhados. Você não está preso na geografia emocional que recebeu da infância, dos seus pais, da sociedade ou das experiências que te machucaram. Você só está preso enquanto não questiona o mapa. A mente não tem compromisso com a verdade. Ela tem compromisso com o que foi repetido. E o que foi repetido virou o mapa que você segue até hoje. Mas quando você desperta para isso, você deixa de seguir mapas velhos e começa a criar rotas novas. E é nesse exato ponto que sua vida começa a mudar. Não porque algo mágico acontece, mas porque você para de dirigir sua existência com base em coordenadas que nunca foram suas. Agora chegamos a uma parte fundamental, talvez a mais ignorada de todas. Sua mente não está tentando te sabotar, ela está tentando te proteger. Mas proteger de quê? De qualquer coisa que pareça desconhecida. O desconhecido, para a mente antiga, significa risco, significa perigo, significa perda de controle. Por isso, quando você tenta pensar maior, agir diferente, ousar mais, assumir novas posturas, sua mente reage com resistência. Ela solta pensamentos como: isso é demais para você, vai dar errado, melhor não tentar agora, você não está pronto. Esses pensamentos não são verdades, são alarmes. Alarmes criados por experiências que deixaram marcas, por histórias que você ouviu repetidas vezes, por medos que nem sempre nasceram de você. E é aqui que o segredo escondido começa a iluminar tudo. Você não precisa obedecer os alarmes que sua mente dispara. A mente reage ao passado. A consciência projeta o futuro. E quando a consciência assume, você para de viver guiado pelo medo e começa a viver guiado por uma visão. Quando você percebe isso, percebe também que seus limites nunca foram reais, foram aprendidos. E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. O segredo é justamente esse. Você tem o poder de recusar pensamentos que não servem ao seu futuro. A maioria das pessoas não sabe disso, então vivem obedecendo a mente automática. Mas você não está aqui para obedecer, você está aqui para comandar. E agora vem uma revelação que transforma absolutamente tudo. A mente só consegue
consegue te manter preso enquanto você acredita que seus pensamentos são fatos. Eles não são. Pensamentos são apenas sugestões, ideias temporárias buscando aprovação emocional para virarem realidade. Um pensamento só ganha poder quando você concorda com ele. Se você concorda com o medo, ele domina sua decisão. Se concorda com o limite, ele define seus passos. Se concorda com o não posso, ele se torna verdade para você, mesmo que não seja verdade em lugar nenhum do mundo. A mente joga pensamentos para todos os lados, mas você decide quais permanecem. O segredo que sua mente esconde e que muda absolutamente tudo é que você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Parece simples, mas essa é a chave que separa quem vive preso de quem vive livre. A vida de quem acredita em cada pensamento é pequena. A vida de quem escolhe quais pensamentos reforçar é ilimitada. Quando você entende que pensamento não é ordem, mas opção, você recupera o controle da sua vida. E a partir desse momento, a mente deixa de te arrastar e passa a te servir. Agora chegamos ao ponto em que o segredo começa a ganhar forma prática dentro de você. A mente só muda quando você muda a forma de se observar. Enquanto você olhar para si mesmo a partir dos seus erros, dos seus traumas, das suas limitações e das suas histórias antigas, continuará repetindo o mesmo padrão. Você não muda a vida tentando mudar a vida. Você muda a vida mudando a identidade que a sustenta. Se você se vê como alguém frágil, suas decisões serão fracas. Se vê como alguém limitado, suas escolhas serão limitadas. Se vê como alguém destinado ao pouco, viverá preso ao pouco, não por falta de capacidade, mas por excesso de condicionamento. O segredo escondido da mente é que ela sempre se molda à imagem que você acredita ser. Não importa o potencial que você tem ou as oportunidades que aparecem. Se a imagem interna é pequena, tudo ao redor se encolhe para caber dentro dela. É por isso que tantas pessoas vivem vidas menores do que poderiam. Não falta talento, força ou inteligência. Falta apenas uma imagem maior. E essa imagem não muda sozinha. Muda quando você decide pensar a partir do futuro que deseja e não do passado que viveu. Quando você redefine sua identidade mental, o mundo externo é obrigado a se reorganizar para acompanhar essa nova estrutura. Agora preste atenção, porque esta é uma das frases mais poderosas que Bob Proctor ensinava. Se você quer mudar os resultados, precisa mudar o paradigma que cria esses resultados. O que é um paradigma? É um conjunto de hábitos mentais que controla seu comportamento automaticamente. E aqui está a parte mais importante. Você não enxerga seus paradigmas, você vive dentro deles. Eles são invisíveis, mas dirigem tudo. Dirigem como você reage, como você negocia, como você ama, como você trabalha, como você vê o dinheiro, como você se posiciona, como você se limita. O segredo que sua mente esconde é que esses paradigmas não têm poder próprio. Eles têm apenas o poder que você não percebe que está dando a eles. Quando você começa a examinar seus próprios padrões, começa também a perceber onde está se auto-sabotando sem notar. E quando identifica um paradigma, você ganha a chave para mudá-lo. A mente ama padrões, mas também ama direção. Se você não direciona, ela repete. Se você direciona, ela cria. É nesse momento que a vida começa a se transformar. Não pela força, mas pela consciência. Aqui está um ponto que poucos compreendem, mas que muda absolutamente tudo quando cai no coração. A mente não obedece suas intenções, ela obedece suas repetições. Você pode querer mudar, pode desejar profundamente transformar sua vida, pode fazer promessas para si mesmo, mas se continuar repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e as mesmas respostas emocionais,
vezes, o resultado será sempre o mesmo. A mente aprende por repetição. É assim que ela grava medos. É assim que ela grava crenças. É assim que ela grava limites. E é exatamente assim que ela grava libertação. O segredo que sua mente esconde e que quase ninguém descobre é que você não precisa sentir a mudança para começar a repeti-la. Muita gente espera a emoção certa para agir certo, mas a emoção certa só aparece depois da ação certa. Quando você repete pensamentos maiores, mesmo que ainda não sinta grandeza, quando repete decisões ousadas, mesmo que ainda sinta medo, quando repete comportamentos alinhados ao futuro, mesmo que o passado ainda te puxe, a mente começa a aceitar essa nova direção como verdade. E aquilo que antes parecia impossível começa a parecer normal. Esse é o segredo. Você instala a mudança muito antes de senti-la. A repetição cria familiaridade. A familiaridade cria segurança. E a segurança cria permissão para a mente liberar novos caminhos. É assim que você altera o seu destino. Um pensamento repetido, uma decisão repetida, um padrão repetido, até que a mente pare de te puxar para trás e comece a te empurrar para frente. Agora, precisamos falar sobre a parte mais libertadora e também a mais temida desse processo. Para acessar o segredo que sua mente esconde, você precisa estar disposto a enfrentar o silêncio interno. É no silêncio que a verdade aparece. É no silêncio que você escuta seus padrões. É no silêncio que você percebe onde está se sabotando, onde está se diminuindo, onde está repetindo histórias que já não combinam com quem você quer ser. A maioria das pessoas foge do silêncio porque, quando param, precisam encarar a própria mente sem distrações. E isso assusta. Mas o segredo só se revela quando você para de fugir de si mesmo. Quando você se permite observar seus pensamentos sem tentar apagá-los, sem julgá-los, sem lutar contra eles. No momento em que você observa, você deixa de ser o pensamento e passa a ser a consciência que está olhando para ele. E é aqui que a magia acontece, porque a consciência sempre vence a programação. Quando a consciência assume, o pensamento perde poder. Quando o pensamento perde poder, o paradigma se rompe. E quando o paradigma se rompe, sua vida abre portas que antes estavam fechadas. O segredo que sua mente esconde não é complexo, ele é profundo. E tudo começa no momento em que você decide olhar para dentro com coragem. Agora entra a parte mais prática e também a mais transformadora desse segredo. Sua mente só revela novos caminhos quando você começa a se comportar como alguém que já vive a vida que deseja. Não é mágica, não é pensamento fantasioso, é neurociência. Cérebro humano se molda pela ação e a identidade se fortalece pelo comportamento. Se você age como alguém limitado, sua mente fortalece a limitação. Se age como alguém que se encolhe, sua mente cria justificativas para manter você encolhido. Mas se você começa a agir como alguém que pensa maior, mesmo sem sentir confiança ainda, sua mente não tem escolha a não ser se adaptar. Esse é o segredo escondido. A ação correta cria a crença correta. Muita gente espera ter fé para agir, mas a fé nasce da ação. É quando você avança mesmo com medo que sua mente aprende que você é maior que ele. É quando você escolhe oportunidades que pareciam grandes demais que sua mente aprende que elas pertencem a você. É quando você coloca limites que nunca colocou antes que sua mente aprende que seu valor é maior do que imaginava. A mente não segue promessas, ela segue movimentos. E quando você se move na direção da sua versão futura, a mente entende que essa versão é real e começa a trabalhar para construí-la. É assim que vidas inteiras mudam, não quando você se sente pronto, mas quando você se comporta como alguém pronto. Agora precisamos tocar no ponto mais profundo de todos, o ponto que separa quem muda de verdade de quem só tenta mudar. Você precisa estar disposto a abandonar a versão de si que se sente confortável no sofrimento. Sim, isso existe. A mente se acostuma com padrões emocionais, mesmo que sejam dolorosos.
Ela se acostuma com a falta, com o medo, com a dúvida, com a insegurança, porque tudo isso é familiar. E o familiar para a mente é seguro. Por isso, quando você começa a crescer, sua mente antiga se sente ameaçada. Ela tenta te puxar de volta para o padrão conhecido, para o comportamento repetido, para a narrativa antiga. Mas aqui está a verdade que liberta. A vida não muda enquanto você continuar tentando proteger a versão antiga de si, a versão que duvidava, a versão que se diminuía, a versão que aceitava menos, a versão que pensava pequeno. Essa versão precisa morrer para que outra possa nascer. E essa morte é simbólica, é a morte dos hábitos, das crenças, das respostas automáticas que fizeram você sobreviver, mas nunca evoluir. O segredo que sua mente esconde é que você não precisa de força para renascer, precisa de coragem para soltar. Quando você solta a versão antiga, mesmo que ainda não enxergue a nova com clareza, o universo preenche o espaço, sempre. Agora chegamos à parte em que esse segredo realmente toma forma dentro de você. A mente não abre portas enquanto você continua insistindo em carregar chaves antigas. Toda porta nova exige uma mentalidade nova. E isso não significa que você precise ter todas as respostas. Significa apenas que você precisa parar de sustentar pensamentos que não pertencem ao futuro que deseja construir. Pense nisso. Quantas oportunidades você deixou passar porque acreditou que não estava pronto? Quantas vezes você diminuiu seus próprios talentos porque alguém no passado te convenceu de que você não era suficiente? Quantas vezes você desistiu cedo demais porque sua mente antiga dizia que era melhor não arriscar? O segredo que sua mente esconde é que você já era capaz, só não acreditava nisso. Capacidade nunca foi o problema. Consciência sempre foi. Quando a consciência expande, a vida expande junto. Isso significa que o primeiro passo não é fazer mais, mas pensar de forma mais elevada. E pensar de forma elevada não é pensar positivo, é pensar de forma responsável, é assumir que sua mente produz a sua realidade, é aceitar que seus pensamentos são o molde e sua vida é o material que preenche esse molde. Quando você muda o molde, tudo muda, e é nesse momento que você começa a perceber portas onde antes via paredes. A vida não se abre para quem força, ela se abre para quem desperta. E aqui está uma das verdades mais impressionantes sobre esse processo. Sua mente começa a te revelar caminhos quando você para de negociar com suas desculpas. Toda vez que você diz, não tenho tempo, não tenho energia, não é o momento, não sei como começar, não é a realidade falando, é o seu hábito emocional tentando te manter na zona conhecida. Escusas não são limitações reais, são estratégias internas para evitar o desconforto do crescimento. Mas o engraçado é que quando você para de ceder às desculpas, a mente rapidamente encontra soluções que antes pareciam inexistentes, porque o seu potencial sempre esteve ali, adormecido, esperando permissão para se manifestar. O segredo que sua mente esconde é que ela nunca te negou nada. Você é que ainda não pediu com convicção. Quando você pede com convicção, através da ação, da repetição e da intenção clara, a mente reorganiza tudo ao redor. Ela muda seus comportamentos, muda suas percepções, muda seus impulsos, muda sua energia e, por consequência, muda seus resultados. É por isso que pessoas que despertam para esse segredo começam a viver em outra velocidade. Elas param de lutar contra o mundo, começam a construir a partir de dentro, e o mundo, sem resistência, responde. Agora chegamos ao ponto final deste despertar, e talvez o mais importante de todos. O segredo que sua mente esconde nunca foi sobre conquistar algo, sempre foi sobre se tornar alguém. Porque quando você se torna maior internamente, a vida simplesmente acompanha. Não há luta, não há desespero,
não há correria, existe direção, existe clareza, existe propósito. As pessoas passam anos tentando mudar circunstâncias, tentando ajustar o mundo externo, tentando forçar resultados, mas tudo isso é secundário. O que realmente determina sua vida são os pensamentos silenciosos que você aceita como seus. É a conversa interna que você alimenta quando ninguém está olhando. É a história que você repete para si mesmo nos dias difíceis. O segredo que sua mente esconde é que você sempre teve o poder de reescrever essa história. Sempre. Mesmo quando duvidou, mesmo quando se perdeu, mesmo quando passou por situações que pareciam maiores do que você. A mente cria a realidade não quando você acredita no que vê, mas quando você acredita no que escolhe construir. E quando essa consciência desperta, você percebe que nada, absolutamente nada, pode parar alguém que decidiu pensar a partir da própria grandeza. A vida não responde à força, ela responde à identidade. E quando sua identidade muda, tudo ao redor se reorganiza com precisão quase sobrenatural. Então leve isso com você. A mente não esconde o segredo para te punir. Ela esconde porque você nunca havia parado para olhar. E agora que você olhou, agora que o despertou, não existe caminho de volta. Você não é mais alguém reagindo à vida. Você é alguém construindo consciência. Você é alguém que entendeu que cada pensamento é uma semente e cada semente germina. Você é alguém que sabe que repetir padrões antigos é uma escolha e não uma condenação. E principalmente, você é alguém que finalmente compreendeu que riqueza, paz, propósito começam no exato lugar onde ninguém ensinou você a procurar. Dentro. Carregue isso com seriedade. Escolha pensamentos que te honrem. Alimente crenças que te sustentem. Abrace identidades que te elevem. Sua mente não é sua inimiga. Ela é o instrumento mais poderoso que você possui. E agora está nas suas mãos afiná-la para criar a vida que sempre foi sua por direito. E se essa mensagem tocou você, lembre-se, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar esse mesmo segredo. Porque quando uma mente desperta, ela desperta muitas outras. E é assim que a transformação se espalha.